horas eu comecei a sentir uma dor estranha na minha barriga. E eu fui no banheiro e eu tava sangrando. Eu não tava sangrando muito, eu tava sangrando bem pouquinho, sabe? Comecei a me desesperar quando eu vi aquilo. Eu avisei a minha mãe e imediatamente a minha mãe me levou pra maternidade, porque ela pensou logo que eu tava tendo um aborto espontâneo, né? Chegamos lá, tal, fizeram todos os exames e descobriram que eu tinha ingerido Citotec. Sabe aquele medicamento que você toma pra abortar? E na hora eles pensaram que eu tinha abortado, tal, que eu queria esconder da minha mãe, porque eu fiquei falando que eu não tinha tomado aquilo. Só que eles estranharam, né? Porque o Citotec você toma uma dose via oral e outra, né? Você coloca lá na sua região íntima. E é óbvio, eu não tinha feito a segunda parte, porque eu não tinha nem tomado a primeira. Só que aí eles disseram que tinha, que eu tinha tomado, e eu comecei a questionar, falando que eu não tinha tomado, e eles pensavam que eu tava falando aquilo só porque eu queria esconder da minha mãe, quando não, mas é óbvio, a minha mãe acreditou em mim. Logo em seguida, meu namorado chegou, e ele também estranhou muito, porque não fazia sentido. E aí, eles conseguiram segurar minha gravidez justamente porque ficou faltando a segunda dose, mas eu comecei a ter os sintomas, né? Só que como eu cheguei a tempo da maternidade, conseguiram deixar tudo em ordem. E a única coisa que passou pela minha cabeça foi o bolo que eu tinha comido, que estava com gosto estranho. Na hora eu nem quis falar pro meu namorado, porque eu não queria que ele ficasse chateado, acusando a mãe dele, uma coisa assim, mas eu comentei com a minha mãe. E a minha mãe foi e comentou com o marido dela, né, que era o pai do meu namorado, o ex-marido da minha sogra. E eles ficaram meio assim, tipo, será que ela fez isso? E eu fui e questionei ela. E eu questionei ela na frente do meu namorado. Eu não tinha falado nada pra ele até então, mas quando eu tive a oportunidade eu questionei ela. Ela de início se sentiu super ofendida e tal, mas não demorou muito pra ela confessar o que ela tinha feito. Que ela tinha sim colocado o medicamento dentro da minha fatia de bolo, porque ela tinha esperança de que eu interrompesse aquela gravidez, porque até então a gravidez ia atrapalhar a vida do filho dela. Gente, eu fiquei com tanta raiva, minha vontade era de ir pra cima dela, sabe? Mas eu não fui justamente pra preservar minha gravidez, que tava uma gravidez assim, que a qualquer coisa que acontecesse poderia perder, porque ela tava sensível, sabe? Ele ficou extremamente irritado, ele ficou com raiva dela. E ele acabou saindo da casa e passou a morar comigo, minha mãe e o pai dele na casa. E como eu falei, a gente tinha muito apoio, né, dos nossos pais. Então quando tudo isso aconteceu e ele quis sair da casa dela, o pai dele super apoiou. E hoje a gente mora nós 4 juntos e mais o nosso filho. Nós ainda estamos estudando, mas temos total apoio dos nossos pais. Logo mais a gente tá conseguindo um emprego e vai ter a nossa vida. Sou muito grata pela minha mãe por não ter me abandonado nesse momento. E quanto a ela, várias vezes ela tentou se aproximar dele, mas ele não aceitou. Ele realmente ficou muita raiva dela e eu também tenho muita raiva dela, sabe? Eu tenho até medo das coisas que ela pode fazer se chegar perto do meu filho. E assim, ela adora abrir a boca dela pra falar que eu afastei ela do filho dela, que a minha mãe, além de ter tirado o marido, tinha conseguido tirar o filho e tal. Enfim, ela bota a culpa em todo mundo, menos nela mesma. Como eu falei, eu não julgo o fato dela ter raiva da minha mãe, dela ter sido contra o nosso relacionamento, porque eu super entendi. Mas eu não tinha feito nada pra ela, o meu filho não tinha feito nada pra ela, sabe? E é isso que eu nunca vou perdoar, e eu acho que meu namorado também não. Mas enfim, essa é a história de hoje.